Rádio Bandeirantes. Atenção, emissoras curiosas da rede Bandeirantes de Rádio, para a contagem de 3 fatos importantes do dia 8 de maio. Em 8 de maio de 1902, a erupção do vulcão Montpellier, na Martinica, matou 30 mil dos 65 mil habitantes da cidade de Saint-Pierre. O único sobrevivente foi um prisioneiro, cuja cela evitou que fosse intoxicado pelos gases do vulcão. Nesta data, em 1945, o exército alemão se rendeu às tropas aliadas. Em 8 de maio de 1970, os Beatles lançaram seu último álbum solo, Let It Be. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Na Rádio Bandeirantes, tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. Respostas para quase tudo. Assuntos com que você nunca se preocupou. Curiosidades. Respostas para suas dúvidas mais intrigantes. Para questões que ficaram sempre martelando. Responda. Você é curioso? Então fique na companhia de Silvânia Alves e Marcelo Duarte. Hoje é 8 de maio de 2010, véspera do Dia das Mães, será um dos temas do programa de hoje. Bom dia, Silvânia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes. Silvânia, o Cláudio de Deus deixou um recadinho pra gente aqui, já vou dar logo de cara, porque ele tava tão desesperado, que a filhinha do Cláudio faz um aninho no dia 13, ele esqueceu de colocar o nome da filhinha, e ele disse que ela gosta muito de dormir ouvindo o programa. Porque dá sono o programa? Dá um sono tremendo. Não, ela é pequenininha, né? Mas já tá acostumando os ouvidos. Eu também você durmo é curioso. No programa. Então você é curioso, está no ar. Parabéns pra filhinha do Cláudio de Deus, um aninho, de 13 de maio. Você é curioso, está no ar. Com a abobrinha do dia. Abobrinha do dia. De uma loja de quadrinhos de Adelaide, na Austrália, estava caracterizado como Homem-Aranha quando surpreendeu um homem que tentava assaltar o seu estabelecimento. Em meio a um evento que atraiu dezenas de fãs fantasiados à loja de quadrinhos, ele percebeu um homem agindo suspeitamente. Segundo ele, um cliente que não estava fantasiado teria roubado uma edição rara de X-Men, avaliada em aproximadamente $250. Sem esperar pela polícia, ele decidiu confrontar o assaltante. E diz o dono da loja: eu tenho 1,69 m e apenas 57 quilos. Sou um cara pequeno, mas peguei a mochila do bandido e encontrei o livro ali dentro. E o dono da loja ainda narra que contou com a ajuda de outros super-heróis para evitar o roubo. Havia 50 pessoas dentro da loja e eu apenas gritei para alguém proteger a entrada principal. Sabe o que aconteceu, Silvânia? A Liga da Justiça se reuniu. 2 cavaleiros Jedi estavam lá com seus sabres de luz e ficaram na porta até a polícia chegar, disse o dono da loja. E tem mais notícias curiosas chegando. Tá todo mundo louco, oba! 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 Com o objetivo de incentivar as pessoas a utilizarem o transporte público, uma companhia de transportes inglesa que atua na Dinamarca resolveu instalar os assentos do amor, aqueles bancos, vamos dizer, maiores. Tem muito cinema já hoje. Pouco mais de 100 ônibus da frota da empresa recebeu poltronas duplas na cor vermelha, um convite ao namoro entre os passageiros. 5 das linhas de Copenhagen contarão com esses assentos, que tem até descanso de cabeça incluído. Uma invasão de cerca de 10 mil rãs em uma localidade do sudoeste da China causou pânico entre a população, que relacionou a praga com a chegada de um possível terremoto. Os animais chegaram na última terça-feira, no começo da manhã, à localidade de Taiping, na província de Sichuan. Especialistas em meio ambiente tentaram acalmar a população, garantindo que a invasão das rãs aconteceu devido ao calor. As rãs se juntam pela manhã e ao entardecer para migrarem a outros lugares, pois buscam ambientes mais frescos, explicou Wang Li, subdiretor da administração de terremotos de Sichuan, que acrescentou que este fenômeno é normal
e não tem relação com o terremoto. São 10 mil rãs chegando juntas, já pensou? Que nojo. Pior é quem contou, né? Pra saber que tinham 10 mil rãs lá. Confira as atrações do Você é Curioso de hoje. Curiosidade sobre a vida e a carreira de um grande artista, Mazzaropi. Doutor José Bento fala sobre infertilidade em novo livro. Mulheres que chegaram lá depois de muita luta comemoram o primeiro Dia das Mães. 5 coisas, Curiocinema, Deus Zebra, hinos dos países da Copa, site curioso, tudo isso e muito mais. O Você é Curioso está no ar com o nosso teste do dia. Mãe, hoje eu descobri que eu cresci. É que de repente eu me vi Quem está cantando? tão sozinho Quem? na estrada. Everton. Olha assim com aquela interrogação. Quem? Mãe, Sabe? hoje eu precisei Sabe? de você. E o outro Eu não Everton, sabia estamos com o 2 que Everton, fazer. Matias e Macei. Todo mundo sabe, só eu que não sabia. Me de Não, é só você e eu que não sabia. atrás. Ah, é? Mas não é essa a pergunta, é? Quem está cantando é a dupla Rick e Renner. Ah, bom. Tá? É. Vai Eu quero saber o nome dessa música, que tem a ver com a data de amanhã. te procurar. Com dica, sem dica? Com dicas. Então tá bom. Então daqui a pouquinho, no próximo bloco, o Marcelo traz uma dica pra você acertarem. E se você sabe ou quer arriscar já um palpite, ligue pra cá. O número é o 3743-8040, ramal 4. O fax é o 3131-3637. O e-mail é rbnoar@band.com.br. No final do programa, nós vamos sortear entre os ouvintes que acertarem um exemplar de O Guia das Curiosas, do Marcelo Duarte e da Inês de Castro. Bom, e nós continuamos com a nossa campanha. Logo, logo vamos acabar porque tá perdendo a graça. Mas continuamos para tentar descobrir as 1001 utilidades do Bombril. Sim. Né? E olha, o que já teve de comentários, 117 comentários no nosso blog, outros tantos no Twitter. A gente, não sei se 1001 a gente consegue, mas a gente vai chegar a uns 250, com certeza. Então tá lá no blog do Curioso, que a partir de segunda-feira tem um novo endereço. Esse final de semana está passando por uma transformação. Vai ser www.guiadoscuriosos.com.br/blog a partir de segunda-feira nesse endereço. guiadoscuriosos.com.br/blog. Facinho. Então, a partir de segunda-feira, esse novo endereço, e aí atualizado as 1001 utilidades do Bombril, vamos passar de 200 utilidades. Então, vamos faltar umas 800, só tá fácil. O biólogo Guilherme Domenichelli, autor do livro Girafa Tem Torcicolo, conta uma curiosidade animal. E em ano de Copa, o Guilherme seleciona um país classificado e conta uma curiosidade sobre o animal que representa este país. Você vai ouvir agora a homenagem à Eslováquia. E aí, deu zebra? A Eslováquia é um país com mais de 40% de seu território coberto por zonas verdes. Seus rios, lagos e especialmente as montanhas fazem parte da beleza natural desse país, onde a natureza tem uma grande importância. O Monte Tatra, com mais de 2.600 metros de altitude, é o mais elevado no país. É uma região onde se tem vistas incríveis de lagos e vales. A Eslováquia tem um grande número de parques nacionais com uma importante diversidade de flora e fauna, como javalis, ursos, coelhos, castores, lobos e linces. O lince é um gato de tamanho médio, nativo das florestas da Europa e da Sibéria. Seu tamanho varia de 80 centímetros a 1 metro. Os machos geralmente pesam entre 20 a 30 quilos e as fêmeas pesam 18 quilos em média. A cor do seu pelo varia do cinza ao avermelhado, com algumas manchas pretas espalhadas pelo corpo. É um animal noturno e solitário. Os casais se encontram somente na época de reprodução. São carnívoros e caçam principalmente roedores e pequenas aves. O que chama bastante atenção nesses animais são os tufos de pelos que os linces possuem nas pontas das orelhas. Algumas pessoas dizem que são enfeites, mas não é nada disso. Esses pelos têm a função de tato, assim como os bigodes. Quando caminham ou correm no meio da vegetação, os linces percebem todo o percurso graças a esses pelos. Embora comuns nos parques da Eslováquia, são bichos difíceis de serem observados. São muito calmos e raras vezes podem ser ouvidos. Sua presença em uma área pode passar despercebida durante anos. Restos de presas ou marcas na neve são geralmente observadas muito antes de o animal ser visto. E daqui a pouco tem mais uma curiosidade de mais um país, mais um animal, vamos dizer, classificado para a Copa. Você é curioso? Dá uma paradinha, mas volta já. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Você é curioso? O
Você é Curioso está de volta, participe do nosso teste do dia. Mãe, hoje eu descobri que eu cresci Então qual o nome desta música da dupla Rick e Renner? tão sozinho. Então, para a dica, é uma palavra só com 3 letras e é aquela pessoa que manda você sair todo dia agasalhado, não importa a temperatura. A tia. Tia, não é tia? Não é tia, não é tia. Então tá bom, ligue pra cá e participe. O telefone é o 3743-8040 ramal 4, fax 3131-3637, o e-mail é rbnoar@band.com.br. Olha, mais fácil impossível. Mais fácil impossível. Vamos sortear no final do programa entre os ouvintes que acertarem um exemplar de O Guia das Curiosas do Marcelo Duarte e da Inês de Castro. Hoje estou uma mãe para você, ouvinte. Ah, você é muito bonzinho. Enquanto muitos casais evitam a gravidez, outros fazem de tudo para realizar este sonho. Para atender a esses casais desejosos de ter um filho, o ginecologista e obstetra Dr. José Bento de Souza escreveu o livro Engravidar, Sim, é Possível, os novos recursos e as técnicas de reprodução assistida. E nós vamos conversar agora com o Dr. José Bento. Bom dia, Zé Bento. Como vai, Marcelo? Bom Tudo dia bem? para você, para Silvânia. Bom dia, doutor. Eu fiquei super feliz, então quer dizer que agora eu posso engravidar? Sim, é possível? Yes, you can. Eu quis pegar o gancho do Obama e colocar como o título do livro, para mostrar para as pacientes, para as mulheres que estão tentando engravidar, que é possível, sim. Hoje, com as técnicas novas de fertilização, a gente pode dizer que 100% dos casais podem engravidar. Um mínimo dos casais que tem algum tipo de complicação ou é muito raro, Marcelo, é muito raro aquele casal que não consegue engravidar. Agora, se você pegar firme no tratamento, se você não desistir, porque o problema do tratamento para engravidar é isso, é uma tarefa árdua, né? A mulher se decepciona demais, o casal se decepciona demais com os insucessos, porque o tratamento de fertilidade é um tratamento a longo prazo. Você tem que colocar, quando você vai iniciar um tratamento como esse, você tem que colocar como meta 1 ano, e não no mês. Você não pode ter a expectativa naquele mês de engravidar. Você tem que ter uma expectativa de 1 ano para você engravidar, ou seja, 12 tentativas. E essas tentativas vão mudando durante o ano. Quer dizer, você pode começar com um coito programado, depois passar por uma inseminação, depois passar por uma fertilização in vitro. Existem vários exames que devem ser feitos para descartar um problema imunológico, por exemplo, um problema de trombose, de trombofilia. Quer dizer, o casal precisa se armar de muita esperança, precisa se armar de muita paciência, mas que ele consegue engravidar? Consegue. Doutor José Bento, agora quando a gente fala assim, bom, a pessoa quer tanto engravidar, fica naquela, eu preciso. Né? Isso atrapalha ou é besteira? Não, isso é do atrapalha. corpo. Se tiver que engravidar, vai engravidar, não é se você está tenso ou não. Não, nos Estados Unidos já se mostrou que isso atrapalha demais. Eles pegaram um grupo de mulheres que tinham a mesma causa de infertilidade que outro grupo de mulheres. Nesse grupo, o primeiro grupo de 30 mulheres, eles colocavam para fazer yoga, para fazer massagem, para fazer acupuntura, e compararam com aquele outro grupo que não faziam nenhum tipo de tratamento assim para diminuir, para aliviar esse estresse, essa ansiedade. E naquele grupo que não foi feito nenhum tipo de tratamento, a taxa de insucesso foi muito maior, quer dizer, o sucesso foi menor. Então, está comprovado cientificamente que se você fizer a sua lição de casa, se você fizer a sua yoga, fazer uma atividade física, tomar cuidado com a alimentação, fazer uma massagem, quer dizer, qualquer atividade que diminua o estresse, facilita, então, esse casal para engravidar. Agora, qual é o momento certo para procurar ajuda? Porque muitos casais engravidam rapidamente. Outros tentam, mas não sabem. Não, eu tô tentando, uma hora engravido e tal. A partir de quanto tempo, mais ou menos, se tem ideia, não, alguma coisa está errada porque a gente não consegue engravidar? Nossa, essa pergunta é super importante, Silvânia, porque o maior aliado que a mulher tem quando ela está tentando engravidar é o tempo.
Ou seja, esse tempo pode agir como aliado, mas também ele pode ser o fator preponderante para que ela não consiga engravidar. É o seguinte, se uma mulher tem 25 anos de idade, ela pode esperar 1 ano de tentativa. Essa tentativa durante 1 ano chega a 80% de sucesso. A média de um casal normal para engravidar leva-se 5 meses. Alguns engravidam antes e alguns engravidam depois desses 5 meses. Mas a média são esses 5 meses. 80% num ano consegue engravidar. E os 20%? Bom, esses 20% devem procurar ajuda a partir do primeiro ano de tentativa. Agora, esse ano não pode ser esperado se você tem 35 anos, se você tem 36 anos de idade. Principalmente, eu estou falando na mulher. A mulher, depois dos 35 anos, a fertilidade dela cai rapidamente. É uma coisa estrondorosa, é um abismo. Então, ela pode se dar o luxo de esperar e tentando em casa, se ela tem até 29, 30 anos de idade. Mas a partir de 30 anos de idade, ela já pode começar a procurar um especialista depois dos 6 meses de tentativa. Isso tem a ver com a mulher hoje no mercado de trabalho, mais competitivo, ela demora mais, né? Muitas demoram mais para engravidar. E isso também é uma causa dessa questão de demorar, do que a gente está chamando de infertilidade aqui, doutor José? Mas não tenha dúvida, Marcelo. Hoje a mulher... Bom, para você ter uma ideia, do ponto de vista da natureza, do ponto de vista da fisiologia, a melhor idade para a mulher engravidar é com 20 anos. 18 a 20 anos de idade. Agora, você vai perguntar, vai numa faculdade, você vai perguntar para uma menina de 20 anos de idade, no 2º ano da faculdade, que é a melhor idade dela para engravidar, e com 20 anos, ela sai correndo, ela te bate, ela sai correndo atrás de você. Ela está pensando em qualquer coisa na vida, menos engravidar. Ela quer terminar a faculdade, ela quer fazer uma pós-graduação, ela quer fazer um MBA, ela quer fazer um intercâmbio, ela quer começar a namorar, ela quer depois vai pensar em casar e só depois então vai pensar em ter filhos. Isso vai demorar no mínimo uns 10 anos. Então, mas isso do ponto de vista da mãe, a melhor idade para a mãe é esses 18 aos 20. E para o bebê faz alguma diferença? O bebê é mais saudável ou menos saudável de acordo com a idade da mãe? É mais saudável dependendo da idade da mãe. Por que isso? É lógico que ela vai ter o organismo dela vai nutrir melhor essa criança durante a gestação, muito melhor se ela tiver os vasos com 20 anos de idade, as artérias com 20 anos, o útero com 20 anos. Você precisa ver um trabalho de parto com uma menina de 20 anos de idade, é uma beleza. É um trabalho de parto tranquilo, rápido, fisiológico. Agora, no mesmo não acontece numa mulher que já tem 40 anos de idade. O problema é que uma menina de 20 anos tem uma cabeça de 20 anos de idade também. Ela é um pouco irresponsável. Então eu vejo mulheres no meu consultório com 40 anos de idade que têm uma atenção muito maior com a atividade física durante a gravidez, ela tem uma atenção maior quanto à alimentação, e isso também repercute na saúde do neném. Agora, um capítulo que me chamou a atenção no seu livro, doutor Zé Bento, é dietas e desordens alimentares. A dieta é tão importante assim? Também pode ser uma causa de infertilidade? Olha, eles pegaram nos Estados Unidos mulheres que estavam acima do peso e que tinham dificuldade de engravidar. Não fizeram nenhum tratamento para essas mulheres, simplesmente colocaram essas mulheres num peso adequado. Essas mulheres conseguiram engravidar, 80% dessas mulheres conseguiram engravidar, 20% tinham outros problemas. Mas você vê como é importante, então, você, quando quiser engravidar, pensar no seu peso. Então, consultar uma nutricionista e voltar para o seu peso adequado, porque só a obesidade, só o fator peso já é o suficiente para atrapalhar o seu futuro fértil. Bom, nós estamos entrevistando, né, agradecendo a entrevista do Dr. José Bento de Souza, autor de Engravidar, Sim, é Possível, os novos recursos e as técnicas de reprodução assistida. E no livro nós descobrimos, Dr. José Bento, que os búlgaros são os maiores mentirosos do planeta, né? Exatamente. Que, assim, né, uma pesquisa, segundo o doutor do livro aqui, mostrou que os brasileiros praticam sexo de 2 a 3 vezes por semana. A média dizem, né, que praticam. Dizem, né? A média mensal é de 10 relações sexuais, então, por mês. E os búlgaros não, 15,2. Exatamente. São, ó, olha, você sabe dia sim, dia não, cuidado com o búlgaro, hein? Você sabe que em pesquisa de sexualidade, em pesquisa até de uso de preservativo para evitar uma doença sexualmente transmissível, realmente há muita mentira, viu? Infelizmente.
E depois, o Dr. José Bento tem vários outros livros, né? Depois que você comprar esse aqui, o Engravidar Sim é Possível Engravidar, já compra o próximo do Dr. José Bento, que ó, parabéns, você está grávida. Exatamente. Tem o Dá uma TPM sequência. sobre controle, sexualidade, mulher e contracepção. Então, Aí é já quando, né? aí, evitar já. Pra evitar. Já tem uns 10 filhos, agora quero vários, evitar. já Exato. compro mulher e contracepção. Você vê, Marcelo, tem um livro para cada fase da mulher, né? Tem isso a aí, contracepção, tem a história da contracepção, que é muito interessante. Depois tem sobre sexualidade, tem sobre TPM, que eu acho que é para a mulher, a vida da mulher, ela vai ter uma fase que ela vai ter bastante TPM, principalmente depois que ela tem filhos. É engraçado ver essa mulher que tem mais filhos, tem mais TPM. E agora tem esse sobre a infertilidade, que eu acho que é um problema sério. Existem mais de 10 milhões de mulheres no Brasil que sofrem com esse mal, né, com esse problema de infertilidade, e que machuca demais a mulher, né? Machuca demais o relacionamento até com o seu parceiro. Olha, Por as isso pessoas... que nós quisemos fazer essa entrevista para todas comemorarem o Dia das Mães no ano que vem com a gente aqui também, né? É isso aí, boa. Uma boa, é um bom convite. E falar para essas mulheres para não desanimar, porque o que eu vejo é que elas param no meio do caminho. E o caminho pode ser árduo, mas o resultado vale a pena. Bacana, o Dr. Zé Bento, que durante anos foi nosso companheiro aqui na Rádio Bandeirantes, a quem agradecemos mais uma vez a entrevista, Zé Bento. Obrigada, viu? Obrigado. É um carinho muito grande falar com vocês. Eu tenho muitas saudades da Rádio Bandeirantes, viu? Um beijo a todos aí. Obrigado. Sucesso. Nós falamos do Dr. José Bento de Souza, então o livro é Engravidar Sim é Possível, da editora Alaúde. Então já está em todas as livrarias. Só para acabar esse tema, Silvana, você viu a notícia, né? Um site da internet no Brasil que faz notícias de brincadeira, publicou a manchete, antes de ontem ou ontem. Mulher engravida ao ver filme pornô em 3D. E aí sites internacionais começaram a republicar isso como se fosse uma notícia verdadeira, tiveram que se desmentir depois. Pegadinha de 1º de abril em pleno mês de maio. Você sabe que o desejo de engravidar de algumas mulheres, de alguns casais, é tão grande que até em cirurgias espirituais, né? Quando você vai nesses centros que realizam cirurgias espirituais, a primeira grande procura é quando a pessoa está realmente doente, geralmente uma doença como um câncer, né? Uma doença grave. A segunda maior procura é de casais procurando engravidar. E depois também pessoas procurando emagrecer. Interessante, né? Nós vamos fazer um intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho com o Vida Prática e a degustação curiosa. Hoje é líquido, viu, Silvane? Tá jóia. Hoje é gostosinho. Ainda bem, porque aquele, como é que era o da semana passada, que eu não gostei muito daquela coisinha aquele apimentada. tamarindo. Não, a gente teve o lado bom, da pipoca. Nossa, o bolo tava uma delícia, o docinho também, que o Jorge Sena e a Esther doce de tamarindo trouxeram. com pimenta. Eu não gostei muito daquilo lá, não. Não era muito apimentado, mas era meio ardidinho, né? Era horrível, na Era horrível, então tá bom. Nós voltamos já. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Mate a curiosidade aqui na Bandeirantes. O Você é Curioso está de volta. Você pode participar do nosso teste do dia hoje, que está muito fácil. Mãe, hoje eu descobri que eu cresci. É que de repente eu me vi. Qual o nome desta música da dupla Rick e Renner? Sabe que eu tô fazendo uma pesquisa sobre a discografia da dupla Rick e Renner? E eles têm música pra pai, pra filha. Já. A família inteira? Família toda. Aliás, o César Silveiro Pereira colocou, a resposta do dia é pai. Não, esse é o Fábio Júnior. Não é pai, César. Fábio Júnior. Então, repete a dica aí, Marcelo. É aquela mulher, né? 3 letras, aquela mulher que não importa a temperatura, ela manda sempre você sair de casa agasalhado. E não importa quanto você come, ela sempre vai achar que você está fraquinho. É um magrinho, meu filho, né? Não dá dica, filho. Eu tô dando cheiro genérico. Tá certo. Meu filho, meu sobrinho. Eu falei que não é tia também, né? Mas se você sabe, eu quero arriscar um palpite. Ligue para o 3743-8040 ramal 4. O fax é o 3131-3637. O e-mail é rbnoar@band.com.br. No final do programa, nós vamos sortear entre os ouvintes que acertarem o exemplar de O Guia das Curiosas do Marcelo Duarte e da Inês de Castro. Deixa eu aproveitar e mandar um beijo aqui pra Neide Tuan, que é uma ouvinte que tá sempre ligado com a gente
gente aqui, sabe tudo do programa. E ela espalha. A melhor ouvinte não é aquela que ouve e gosta, é que ouve, gosta e faz conta propaganda. pra todo mundo, faz propaganda. Um beijo pra Neide, que está nos ouvindo hoje também. E agora é hora de solucionarmos uma daquelas dúvidas do seu dia a dia. Vida prática. A Neide Tavares quer saber a origem da expressão mãe coruja, pois ela se considera uma com os 3 filhos, o Fábio, o Fernando e a Isabel. Seguinte, Neide, mãe coruja é aquela mãe que sempre exagera na qualidade, na hora de falar da qualidade dos seus filhos, né? Então a expressão nasceu na fábula A Coruja e a Águia. As duas aves fizeram um acordo no qual uma não comeria o filhote da outra. Então a coruja não mexeria com os filhotes da águia e a águia não mexeria com os da coruja. Para não cometer enganos, a águia perguntou para a coruja: como é que eu vou reconhecer os seus filhotes? E aí a mamãe coruja disse: olha, eles são os mais lindos do mundo, é fácil. Algum tempo depois, estava a águia ali voando, aí ela olhou para um ninho e viu uns filhotes bem feios, né? Não sei se alguém já viu filhote de coruja, mas a águia falou: bom, ela falou que os dela eram os mais lindos do mundo, esses são tão horrorosos que tudo bem. E aí a águia atacou e comeu todos os filhotes daquele ninho. E só depois descobriu que aqueles filhotes horrorosos eram os da coruja. Porque para a mamãe coruja, os seus filhotes sempre são os mais lindos do mundo. Que fábula trágica, não? É, mas que mensagem bonita. Então tá bom. Bom, e agora vamos fazer assim, uma premiação a mais, né? Nós temos o teste do dia, premiando lá com o livro, e nós vamos fazer agora uma coisa que nós não fazemos há muito tempo. Nós vamos fazer um teste relâmpago. Teste relâmpago. Opa, teste relâmpago, ok. É o Qual seguinte, é a pergunta? nós queremos que você ligue agora pra cá, 37438040, ramal 4. Se você ouviu o programa da semana passada, é uma pergunta sobre o programa da semana passada, você entra no ar, responde e se acertar, fatura os 50 maneiras de criar um bebê sem frescura. Tem que ter ouvido o programa da semana passada. É uma pergunta sobre o programa da semana passada. Então, o primeiro ouvinte que ligar, eu ouvi o programa da semana passada, entra no ar, se acertar, ganha um livro pra dar pra mamãe. Se ela for mamãe, fica pra ela já. Então pode ligar agora, hein? 3743-8040, ramal 4. Enquanto aguardamos alguma ligação, vamos lendo alguns e-mails. O Fábio Moraes tá de brincadeira, Marcelo. Já sei o nome da música. Avó. Ele tá tirando sarro, que é tão fácil. Ah, tá bom, tá de brincadeira. A Denise Mendonça mandou um Se bem que a avó é mãe 2 vezes. Também, né? Ele merece 2 prêmios. E ela pede um abraço, que ela não perde um programa Você é Curioso. Muito obrigada pela audiência. O Claudemir do Espírito Santo faz uma provocação pra você aí. Marcelo e Silvânia, muito bom dia. Marcelo, ainda bem que o Wagner Love não está na seleção. Senão, como na semana passada você rasgou a figurinha do Adriano, hoje faltariam 2 na sua coleção. É verdade. Mas ele também é corintiano. Tenho mesmo, Adriano, não tô brincando, eu rasguei mesmo. Ai. O Mário Pedro Piccoli pedindo um beijinho. Se alguém quiser me mandar outro, eu agora já topo colar. Tá bom. Já passou a raiva, né? Já passou. O Mário Pedro Piccoli pede um beijinho pra Yasmin, sempre acompanhando o programa também. Então, um beijinho pra ela, Yaya. A Dorothy Menconi. Ouço todos os sábados do programa. Quero mandar um beijo pra Adriana Bittar, que é minha filha, que não estava vindo muito pra Atibaia por causa da Fernão Dias, que é uma vergonha fazer uma reclamação. Mas um beijo pra Dorothy e pra Adriana. Já temos ouvinte? Já temos ouvinte na linha no teste relâmpago. Alô, Dona Palma? Alô? 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 Caiu a linha? Caiu a linha? Alô? Caiu a linha. Continua valendo, hein? Puxa vida. 37438040, ramal 4. Bom, o Pedro Seba Júnior participa do teste do dia, não importa o nome, o que importa é que mãe é mãe. Um beijo pra mim, a Dona Olga, 90 anos, e para a mãe dos meus filhos, Lena. Então um beijo pra todas. Dona Palma tá na linha. Alô, Dona Palma? Não. Eles estão acertando a ligação lá. Vamos ver, Marilza de Oliveira participando também do teste do dia, e ele manda uma sugestão, Marcelo, para transformar seus livros em audiolivros para deficientes visuais. Obrigado pela dica. Então, ok, tem mais ouvinte, vamos ver. Júlio César Roverzi, adoramos muito o programa, fomos nós que levamos a tubaína Cotuba para o estúdio. Também visitamos vocês no Risadaria, achamos o máximo.
sempre comparecemos às dicas gastronômicas do Marcelo, gostamos muito. Dicas das 1001 utilidades do Bombril. Como a Cotuba já me delatou, sou natural do interior, Bálsamo, e lá morei até os 8 anos na zona rural. Como o chão de nossa casa era do antigo vermelhão, lembro muito bem que minha mãe, após espalhar a cera vermelha, abria a esponja do Bombril, colocava na parte de baixo da enceradeira elétrica e utilizava para lustrar o chão. Garanto que brilhava muito. Viu? Mais uma dica pra você. Vou te encaminhar, Marcelo. Passa aí. Já tá ok? Não, problema caiu. técnico. Então a gente vamos não ligar conseguiu. novamente, 3743-8040. ramal 4. Nós queremos um ouvinte. Né? Agora a linha estava presa, porque a gente está tentando colocar no ar, não conseguiu. Agora o telefone está no gancho de novo. É para responder uma pergunta sobre o programa da semana passada. Então, está valendo o livro 50 Maneiras de Criar um Bebê Sem Frescura, da Jane Rosen. Valéria Coura, também mandando e-mail, pede um beijo para a mãe dela, Dona Dirce, que tem 91 anos. Um beijão para a senhora, Dona Dirce. Um alô também para o ouvinte César Silveiro Pereira, acompanhando o programa de Santa Branca, no interior de São Paulo. Muito obrigada pela participação. O professor Dr. João Batista de Jesus Félix também acompanhando. Aqui em Tocantinópolis, divisa entre Tocantins e Maranhão, está acompanhando via internet. Mande um abraço para a Cristiane Rosa, que está ao meu lado. Então, um abraço para o professor e também para a Cristiane Rosa. O que mais? Estamos com um problema ali, hein, para completar a ligação. O Paulo Jorge Casagrande de Santo André manda uma pergunta. Nós vamos encaminhar essa sua questão. Vamos procurar a resposta. Tem mais ouvintes chegando, participando. Vamos ver aqui o e-mail. A Ludmar também participando do teste do dia. A pergunta do César Silvério Pereira. Gostaria de saber qual é o maior ovo do mundo? Do avestruz, não é? Ou aquele ovo de Páscoa gigante. Aí tem outros, na época da Páscoa fazem. E aí, vamos fazer o teste. A gente tá com um problema da linha presa ali. A gente tá tentando resolver que na hora da ouvinte entrar, a linha tá presa. Então a gente não tá conseguindo soltar essa linha, o 3743-8040. Vamos fazer a degustação curiosa, Silvânia? Vamos lá. Comidinhas curiosas. Hoje não é comidinha não, né? Olha o seguinte. Jornal Folha de São Paulo, que eu tenho aqui em mãos, na quinta-feira, publicou uma matéria sobre refrigerantes regionais. Olha só, uma página inteira. A gente fica falando de tubaína o tempo todo aqui, né? Aí fala assim, que assunto. Olha aqui, ó. Guaraná Jesus, já provamos. Gengibirra, já provamos. Mate couro, já provamos. Não provamos ainda a tubaína xereta, né? Não provamos, tá aqui. Não provamos ainda Laranjinha Max, de Santa Catarina. E aqui tem a cajuína, refrigerante feito à base de caju. Você já provou, Silvânia? Não. Vou provar hoje? Olha aqui. Então tá bom. Não é, na verdade, muito legal, a cajuína, mas é o São Geraldo refrigerante de caju. Só tem uma coisa. Você não gosta de caju? Não. Silvânia, você tem que passar por do caju. Você tem que passar por algumas provações nesse programa. Pois é, já percebi. E olha, é raríssimo. Eu comprei no mercado da Cantareira aqui em São Paulo e a moça disse que quando chega, acaba. Ah, é? Então é a cor do Guaraná. Vamos experimentar. Dá um gole. Pra você. Eu já tomei 2 litros desse. Ah, é? Então trouxe 1 litro para você. Vamos ver. Pode provar, você que detesta caju. Não toma suco de caju de jeito nenhum. Não, mas o refrigerante é bom. Muito bom? É bom. Muito gostosinho, bom. Gostosinho. Não lembra muito o caju. Mas é o cheiro do caju, parece um Guaraná. Não. É bem mais fraquinho, mas é gostoso, sim. Então podemos ticar que já tomamos Então, o que falta agora? Falta tubaína xereta de Jundiaí, São Paulo. Olha, o mais perto a gente não consegue. E precisamos também o laranjinha de Santa Catarina, que deve ser uma Fanta mais fraquinha. Olha, você sabe que o Fábio Moraes tinha errado mesmo, ele não tava brincando não, ele mandou quá, errei. Mande um abraço a todos de Rio Grande da Serra. Um abraço para todos vocês acompanhando o Você é Curioso. A Gladys Alves Trota acompanha de Santos, está participando do teste, você acertou, tá disputando aí. Olha, esqueci de falar de onde era o refrigerante, é Juazeiro do Norte, Ceará. Tá vendo? Como é que é? O refrigerante que eu trouxe é de Juazeiro do Norte, no Ceará. Então tá bom. O São Geraldo refrigerante de caju, que você adorou.
Sim. Vou comprar litros agora para mandar Não, para sua adorei, casa. eu gostei bastante. O João Tomás é de São Bernardo do Campo, já tem? Teste. Quem está na linha, bom dia. Bom dia, é Fábio Perrone. Oi, Fábio, você tá falando de onde? Eu tô falando da Vila Clementino, São Paulo. Ah, o Fábio já ganhou o prêmio nosso. Já ganhei, Silvânia, tudo bem? Isso, eu tô lembrando do senhor, sim. Participou por e-mail, né? Não, foi por telefone mesmo, porque como eu não enxergo, eu participo pelo telefone. Ah, tá ok, seu Fábio. Então vamos lá. Então, Fábio, Vamos a pergunta... tentar, né? Você ouviu o programa da semana passada? Olha, eu ouço toda semana, mas sou muito esquecido. Afinal de contas, são 6.4. Imagina, é um garotão. Então é uma pergunta simples. Qual foi a nossa convidada, quem esteve presente aqui no programa da semana passada? Ai, da semana... Ai, meu Deus. Ah, dá uma ajuda, dá uma dica pra ele lembrar. 103 centímetros de quadril. Ah, foi a Rita Cadillac. Muito bem! Tá vendo? Ele ouviu, ele até se lembrou do teste do dia. Se você lembrou. Eu lembrei. Fábio, então você fica na linha que o Everton vai anotar os seus dados e nós vamos enviar o livro pra você de presente. É o Guia dos Curiosos? Não, é o 50 maneiras de criar um bebê sem frescura pra você presentear uma mamãe aí. Pode ser que eu vou presentear uma, que afinal de contas são 6 filhos que eu tenho. Então, que legal. Então não vai faltar quem... Não vai... Eu não, a mulher, né? Ah, sim, mas... Tá certo. O pai também é uma mãe. É lógico. Muito obrigado pela sua participação e pela sua audiência, viu, Fábio? Obrigado, um abração. Olha, eu queria mandar um abraço pro José Eduardo Zago. Ele tá mandando vários e-mails aqui. Ele esteve aqui ontem, né, no Manhã Bandeirantes, porque ele... sensacional, a mensagem dele foi a escolhida da promoção Dia das Mães da Rádio Bandeirantes. E a respeito desta promoção, eu queria mencionar o e-mail do ouvinte João Tomás, que é de São Bernardo do Campo. Ele mandou e-mail para mim. Achei maravilhosa a criatividade desse senhor que simulou um telefonema ao céu. Ele estava justamente mencionando a gravação do José Eduardo Zago. Por mais lindas mensagens que foram divulgadas por vocês, essa realmente ficou acima da média. Parabéns ao ganhador. E o João Tomás, ele é pai de uma garota muito especial e ele sempre manda material sobre ela. Ela é bailarina clássica, uma referência mundial em superação de limites, conta ele, né? Então ele pede também um beijo para a mãe de Aline, a senhora Leidinha Favro Tomás, que transformou uma criatura teoricamente incapaz numa bailarina clássica. Então, um beijo a todos vocês que nos acompanham. Obrigado, a gente vai fazer mais um intervalo e volta daqui a pouquinho com mais curiosidades para você. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Você é curioso? Você é curioso, está de volta. Vamos entrar no mundo digital. César Monteiro, consultor de tecnologia da Rádio Bandeirantes, conta agora uma descoberta da internet para você. O FIFA.com, site de futebol oficial mundial, anunciou no fim do mês passado que espera um tráfego recorde no site durante a 2010 FIFA World Cup, tornando um dos sites mais visitados do mundo. A previsão da FIFA é que aconteçam mais de 5 bilhões e meio de visitas. E a certeza de tamanha popularidade foi impulsionada pelo lançamento do primeiríssimo Panini Virtual Sticker Album da FIFA, um álbum virtual de figurinhas. Em 15 dias, esse aplicativo gratuito já gerou 200 milhões de visitas à página e mais 2 milhões de trocas de figurinhas adesivas. Você ouviu bem. A partir de agora, os loucos por futebol já poderão colecionar e trocar cromos virtuais dos jogadores que estarão no Mundial, diretamente no site da FIFA. Para participar, tudo grátis, basta se tornar um membro do Clube FIFA. No álbum que você recebe, cada uma das 32 seleções terá 11 jogadores, além das figurinhas especiais que complementam a coleção. E a cada dia o internauta recebe 2 pacotinhos contendo 5 figurinhas cada um. O usuário ainda poderá ganhar pacotes extras de campanhas feitas pelos patrocinadores oficiais e ganhar também um pacote de bônus quando completar sua primeira seleção. Além disso, na página do álbum oficial da Copa tem uma área destinada a trocas, onde é possível oferecer figurinhas repetidas a outros torcedores ou mesmo adquirir aquelas de usuários que queiram trocá-las.
Os participantes também poderão criar um grupo de colecionadores e assim poder trocar figurinhas à vontade. O usuário pode entrar e sair dos grupos como quiser, até completar 20% do álbum. Depois, deverá ficar no seu próprio grupo. E os torcedores que completarem o álbum da FIFA antes de 16 de julho poderão participar de um sorteio que premiará 100 internautas de todo o mundo com uma edição especial do álbum, encadernada e em capa dura, com todos os cromos dos jogadores e estádios. Você quer entrar nessa onda? Divirta-se colecionando figurinhas no site curioso de hoje, FIFA.com. E o Você é Curioso apresenta as curiosidades de mais 2 hinos de países classificados para a Copa do Mundo da África do Sul. O pesquisador Thiago José Berg, autor do livro Hinos de Todos os Países do Mundo, conta primeiro a história do hino da Eslováquia. O hino da Eslováquia nasceu em 1843, durante um protesto de estudantes na capital Bratislava contra a repressão austro-húngara no país. A letra foi escrita por Janko Matuska e adaptada com uma melodia folclórica eslovaca. A canção foi se tornando popular, sendo publicada pela primeira vez em 1851. Após o fim da Tchecoslováquia, quando o país se separou pacificamente da República Tcheca em 1º de janeiro de 1993, as 2 primeiras estrofes da canção se tornaram o hino nacional da República Eslovaca. E agora o hino da Nova Zelândia. O hino neozelandês foi escrito em 1870 pelo poeta de origem irlandesa Thomas Bracken. 6 anos depois, houve uma competição para a melodia do poema, vencida por John Joseph Woods, um professor australiano de música que vivia no país. Durante a primeira metade do século XX, a canção tornou-se popular entre os neozelandeses. Em 1940, foi declarada hino para eventos cerimoniais. Em 22 de novembro de 1977, com a permissão da Rainha Elizabeth II, a canção foi declarada hino nacional da Nova Zelândia. O hino foi cantado pela primeira vez no Natal de 1876 na cidade de Dunedin. 2 anos depois, a letra foi traduzida e publicada em Maori, que é uma das línguas oficiais do país, por Thomas Henry Smith. E muitas mulheres viverão amanhã a emoção do Dia das Mães pela primeira vez. E algumas passaram por momentos difíceis antes de concretizar esse sonho. Ouça a reportagem de Lídia Félix. Eliana é uma jovem que vive a responsabilidade da maternidade. Simone sonhou em dar à luz por 5 anos e agora restam apenas 2 meses para pegar o filho no colo. Valéria passou por um problema grave de saúde e ficou afastada do filho nos primeiros dias da vida dele. Viviane recorreu aos avanços da medicina até a chegada dos gêmeos. As 4 mulheres são exemplos de superação e terão muito o que comemorar neste domingo, Dia das Mães. Aos 16 anos, Eliana Ferreira e o namorado ainda não terminaram o ensino médio. Eles receberam a inesperada notícia de que seriam pais no ano passado e hoje vivem a experiência de criar um filho. A mãe de Alex conta que no início escondeu a gravidez dos avós da criança, que está com 1 mês de vida. 6 meses eu consegui esconder, aí minha barriga começou a crescer, eu contei para meus pais, eles aceitaram, porque eu fiquei nervosa, né, com medo de colocar pra fora e tal, mas é coisa de adolescente, você sabe, né, quando coloca na cabeça. Eliana, que ainda mora com os pais, lembra a alegria que sentiu quando viu o filho pela primeira vez. Primeira vez que eu fiz o ultrassom, eu chorei, foi emocionante, escutei o coraçãozinho dele, né, o pezinho dele, a cabecinha. Para Simone Marques, casada há 13 anos, o bebê fazia parte dos planos. Foram longos 5 anos de espera até receberem a notícia de que Luca estava a caminho. Como eu não consegui engravidar naturalmente, eu procurei ajuda. Fiz uma inseminação há 2 anos atrás, não deu certo. Tentei esquecer um pouco o problema e aí veio a surpresa. Agora em novembro deu engravidar naturalmente. Inclusive nós nos inscrevemos na
na fila de adoção. E agora, como surgiu o Luca aí, nós vamos esperar pelo Luca, né? Não vamos nem mais atrás da adoção. O Dia das Mães será de muita ansiedade para o casal, já que o bebê só deve chegar ao mundo em julho. Sim, no Dia das Mães eu tô só esperando o Luca, mas ele não chegou ainda. Mas agora o pai, né, no Dia dos Pais, o pai já vai ser pai. Eu tô esperando ele chegar ainda. Mas eu já tô muito feliz, já me sinto uma mãe, né? Para a empresária Valéria Labá, a gestação foi tranquila, mas antes de completar 1 mês do nascimento do filho, Caio viveu um verdadeiro pesadelo. Eu tive um probleminha logo depois que ele nasceu e eu tive uma embolia pulmonar. Quase não sobrevivi, né? Eu quase não tive a oportunidade de sentir mesmo ser mãe. E aí depois que eu saí do hospital, voltei pra casa, eu ainda tinha momentos que eu não podia ficar muito com ele, porque eu não podia fazer muito esforço físico. Hoje, Valéria está recuperada e pronta para comemorar o primeiro Dia das Mães ao lado do filho de 7 meses. Durante o tempo de internação, ela conta que falava com o filho por telefone diariamente e lembra da reação dele no dia do reencontro. Ele ficou olhando assim pra minha carinha e aqueles sorrisinhos que bebê dá, aqueles espasmos. Tipo, que bom, mamãe, que você tá aqui, eu senti a sua falta. Isso aí, feliz Dia das Mães. Nós vamos falar mais de mães ainda. Você é curioso? Volta daqui a pouquinho com os 5 coisas. O que mais que tem aqui? 5 coisas, especialistas, entrevista, tem muito mais. Então não sai daí, nós voltamos daqui a pouquinho. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Você é curioso? O Você é Curioso está de volta. Ainda dá tempo de participar do nosso teste do dia. Mãe, hoje eu descobri que eu cresci. É que de repente eu me vi tão sozinho na estrada. Então qual é o nome desta música da dupla Rick e Renner? Então para participar, ligue para 3743-8040 ramal 4, fax 3131-3637, o e-mail rbnoar@band.com.br. No final do programa, vamos sortear entre os ouvintes que acertarem um exemplar de O Guia das Curiosas do Marcelo Duarte e da Inês de Castro. E é hora de saber mais sobre um assunto muito especial. 5 coisas curiosas que você precisa saber sobre o Dia das Mães. Prestar uma homenagem às mães é uma tradição bastante antiga. Na Grécia, havia uma festa em honra a Reia, mãe dos deuses. Já os romanos faziam uma grande festa no início de março chamada Matronália. Na Idade Média, os ingleses celebravam o Mothering Day. As pessoas mais pobres moravam na casa de seus patrões e ficavam longe de suas casas. Por isso, nesse dia, eles tinham o direito de ir até os seus lares e ficar junto de suas mães. A data, como conhecemos hoje, é uma criação moderna. Uma jovem americana, Anna M. Jarvis, perdeu sua mãe em 1905 e entrou em profunda depressão. Preocupados com o sofrimento, alguns amigos tiveram a ideia de perpetuar a memória da mãe de Anna com uma festa. Mas Anna queria que a homenagem fosse estendida a todas as mães, vivas ou mortas. Passou a escrever longas cartas a políticos, empresários, comerciantes e religiosos, sugerindo a criação de um dia em homenagem às mães. Em 1908, algumas igrejas de sua cidade, Grafton, na Virgínia, e da Filadélfia, onde ela também já havia morado, escolheram a data de 10 de maio, um dia depois da data de aniversário da morte da senhora Jarvis, para lembrar as mães. Em 1910, a Virgínia foi o primeiro estado a festejar oficialmente o Dia das Mães. No ano seguinte, quase todos os estados americanos seguiram a ideia. Finalmente, em 1914, a data foi oficializada pelo presidente Woodrow Wilson, ficando para o segundo domingo de maio. Como
no programa retrasado você subverteu a ordem, você fez o lado A, lado B e lado C, eu também vou fazer a mesma coisa. Em vez de 5 coisas, eu vou ler uma 6ª coisa sobre o Dia das Mães. Já mudamos os nomes dos quadros. Avacalhou o nome dos quadros, ó. A Ana, criadora do Dia das Mães, americana, ela criou também um símbolo em homenagem às mães, né? O cravo. O vermelho era para presentear a mãe viva e o branco para a morta. E ela chegou a ser presa por perturbação da ordem. Ela invadiu uma convenção da Associação das Mães de Veteranos de Guerra, acusando a associação de vender o cravo com fins lucrativos. E aí ela foi parar na cadeia, ficou pouco tempo, mas ao sair, ela chegou a declarar que estava arrependida de ter criado o Dia das Mães, acredita? Nossa, que história. Vamos fazer um intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho falando sobre a vida de Mazzaropi. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Você é curioso? Você é curioso, está de volta e nós vamos falar agora da biografia de um grande humorista brasileiro. Filho de Bernardo, imigrante italiano, e de Dona Clara Ferreira, portuguesa, Amácio Mazzaropi nasceu em Taubaté, São Paulo, no dia 9 de abril de 1912. De família humilde, trabalhou no circo, no teatro, no rádio, na televisão e no cinema, onde lotava as salas com suas comédias sobre o universo caipira. A jornalista Marcela Matos está lançando o livro Sai da Frente, a vida e a obra de Mazzaropi, pela editora Desiderata. E para conhecermos mais do ator, do produtor, do cantor Mazzaropi, nós vamos conversar com a Marcela agora. Bom dia, Marcela. Bom dia, Marcela. Essa veia artística do Mazzaropi vem do avô, né? Ele gostava muito, né, de ouvir o avô tocando viola, né? Tem até uma cena que ele viveu com o avô numa estação e depois ele colocou essa mesma cena no filme, né? Acho que teve uma influência aí, um fator emocional muito grande para ele. O avô tinha esse ar caipira que ele adotou, assim, pra figura dele, pro personagem dele? Creio que sim, né? Porque ele vivia lá em Taubaté, lá no interior, tocava viola, reunia os amigos para tocar viola, então ele vivenciou um pouco esse ambiente quando a família mudou de São Paulo para Taubaté. Mas a família não gostava muito dessa ideia dele de acompanhar circo, não, né? Não gostava nada, né? O pai dele até tentou desviá-lo desse caminho, mandou para trabalhar com o avô no sul, numa loja de tecidos, e até divertido, porque ao invés de vender o produto da maneira tradicional, ele fazia caretas, fazia um monte de palhaçadas para atrair a atenção dos clientes. Vendia também, mais, né? Vendia mais, mas não funcionou do jeito que o pai queria. E depois o pai também falou, olha, você quer ser artista, então vai pintar quadros, faz umas aulas de artes plásticas, pelo menos é uma coisa na cabeça do pai mais nobre, mas também não funcionou. Ele acabou seguindo para o circo e depois os pais se convenceram que era um bom caminho e foram junto com ele, né? O pai ajudava a administrar e a mãe virou até atriz na trupe do Mazzaropi. Mas como é que ele entrou para o circo? Ele fugiu com a trupe? Como é que é? Ele acompanhou um circo que chegou na cidade. Ele sempre queria participar das apresentações. E uma vez ele participava quando acontecia na cidade onde ele morava. E uma vez ele foi embora com o circo pelo interior aí, percorrendo várias cidades para contragosto da mãe dele, né? Marcela, a gente vê muita gente talentosa hoje pelo Brasil inteiro fazendo esses shows ainda em circos, né? Fazendo essas caravanas. Em que momento o Mazzaropi deixou de ser um desses artistas de circo? Ele entrou primeiro pro teatro, pro rádio. Como é que ele se transformou num artista mais conhecido? Ele mais velho, ele contou uma coisa muito interessante, que uma vez ele estava no circo, e eu até tenho essa passagem, trouxe essa passagem para o livro. Mas ele fez uma apresentação no circo e depois uma pessoa foi visitá-lo no camarim, uma pessoa que ele não conhecia, e aí falou para ele, olha, você é muito bom, mas você não deve ficar no circo, porque o circo não vai te dar a visibilidade que você tem condições de alcançar. E aquilo ficou na cabeça dele e ele percebeu que ele precisava sair desse mundo, né? E aí, a partir disso, é que ele foi aceitando outros caminhos, porque ele não achava nem que ele tinha potencial para o rádio. Os amigos é que convenceram que ele devia fazer um teste, que podia ser bem sucedido, e realmente foi. Aí foi um pulo do rádio para a televisão, e depois ele já vislumbrou o cinema como um caminho menos desgastante, né? Ele tinha consciência de que a televisão seria desgastante, que ele o público terminaria cansado dele com aquela exposição excessiva. Ele já tinha um personagem típico, assim, ou fazia vários tipos? Como era essa questão da caracterização dele?
ele sempre fez o caipira, desde o tempo de escola, ele sempre fez o caipira e foi muito bem sucedido. Eu acho que ele encarnou muito a própria vivência, né? Porque ele nasceu em São Paulo, daí ele foi para Taubaté, no começo da idade escolar ele voltou para São Paulo, então teve uma dificuldade de adaptação. E ele começou a fazer esse caipira que depois se transformou no Jeca. Ele assume a inspiração do Monteiro Lobato, mas ele cria também um Jeca que é dele mesmo, né? Que é muito, muito típico do Mazzaropi, não é uma réplica de jeito nenhum do Monteiro Lobato. Agora, ele fez alguns filmes pela Vera Cruz, por outras produtoras, e até que montou a PAN, né? Produções da Márcio Mazzaropi. Com que recursos ele montou essa própria companhia? Ele foi fazendo com os próprios recursos, ele só pôs recursos dele, né, no começo, o que ele ganhava, e depois ele tinha um esquema muito, muito inteligente, que ele já no começo, na estreia, o primeiro montante de arrecadação, ele já guardava para o próximo filme. Então, um filme financiava o outro, e assim ele foi seguindo aí ao longo de praticamente 3 décadas, né. Fez 32 filmes. 32 filmes. Qual que foi o de maior bilheteria? De cabeça eu não sei te dizer, mas tem alguns que foram muito bem sucedidos. Jeca Tatu foi um muito bem sucedido, Chofer de Praça. Ele tinha sempre um público cativo, né? A estreia ia e já lotava os cinemas, e o segredo dele também foi o esquema de distribuição, né, Marcelo? Ele descobriu que o ralo das produtoras aí de cinema estava na distribuição, porque o filme era exibido, tinha público, mas o dinheiro não voltava. Então ele contratou uma legião de aposentados para fiscalizar as salas, para comparar o que tinha de público com o que vinha de relatório da distribuidora. Então ele foi muito esperto nesse lado empresarial, assim, e conseguiu fazer com que o dinheiro voltasse mesmo para ele, né? Porque senão acabava se perdendo, que era o que acontecia com as outras produtoras. Eram espiões, assim? Bem espiões. Então o cara ia lá e falava assim, não, a sala devia estar quase cheia, 80%. Aí vinha no relatório lá, 20 pagantes. Aí ele falava, ué, isso daqui tá errado. Então ele tinha argumentos para reclamar, e aí a coisa começou a funcionar de uma maneira mais correta, né? E ele tinha um outro truque também, que eu acho sensacional, que ele, quando estreava um filme novo, o cinema lá de determinada cidade pedia a fita para exibir. Mas só que para levar a fita nova tinha que alugar também um dos filmes anteriores. Então ele conseguia que os filmes fossem reprisados várias vezes também nessa negociação. Olha, tá vendo? Inteligência. Inteligente, né? É verdade. E a televisão? Como que o Mazzaropi pintou na televisão? Foi num caminho quase automático, né? Porque ele fazia o Rancho Alegre na Rádio Tupi com muito sucesso. Na estreia, na noite de estreia da televisão lá, quando o Chateaubriand traz a televisão para o Brasil, ele participa daquele show lá, que participam vários artistas, tal. Ele participa, e depois o programa, o Rancho Alegre, passa a ser feito também na televisão com enorme sucesso, né? Ele era um ator muito popular. No rádio ele chegava a receber 2.000 cartas por semana, né? Então era uma coisa muito, muito natural que ele fosse para a televisão, porque ia levar audiência para a televisão. Você falou pelo menos no tempo do Mazzaropi, né, o Corintiano era uma comédia, né, porque agora é um drama, né? Dava recorde de bilheterias, estava perguntando. Mas tem cenas antológicas, no Sai da Frente, o Nadando em Dinheiro, aquele robô, né, quando ele fica rico, sonha, né, que tá rico, mas são cenas sensacionais, inesquecíveis, né? E coisas que a gente ri até hoje, né? Até hoje, quantas vezes... morre de dar risada. Exatamente, pena que passe tão pouco na TV, né? Os DVDs que fizeram muito sucesso ainda fazem, né? Vendem muitos DVDs dele. Até as crianças gostam muito do humor. É um humor imortal, né? Eu acho que nem ele imaginava. Não saiu a coleção toda não, né, Marcela? Parece que foram 22, né? Saíram todos? Não, saíram todos. Eu assisti todos em DVD, saíram todos. Que saíram por distribuidoras diferentes, mas tem todos, assim. Então, com um garimpozinho a gente acha todos. Ótima oportunidade, hein, pra conhecer o trabalho. Muito bom, muito bom. De vez em quando eu tenho que assistir de novo, porque eu fico com saudade. Muito bem. Então, olha, e quem quer sentir mais saudade ainda, ou matar essa saudade, pode ler o livro da Marcela Matos, Sai da Frente, que é o nome do primeiro filme do Mazzaropi, né? Sai da Frente, a vida e a obra de Mazzaropi, da editora Desiderata. Muito obrigado pela entrevista, Marcela. Obrigada a vocês, bom dia. Um abraço, bom dia. Olha, e Marcela... Você tinha separado alguma coisa do Mazzaropi? Eu separei uma musiquinha, o Everton já colocou de fundo a primeira, mas essa próxima, Everton, se você puder soltar, eu peguei alguns trechinhos que estão no site do Museu Mazzaropi, o Mazzaropi cantando. Então eu separei 2 trechinhos, vamos ouvir.
Eu lavo todo o leitão com perfume. Homenagem à torcida palmeirense. Ah, não é bonitinho? Lavou o leitão com perfume importado. E vai entrar no facão depois, coitado. As músicas são, em sua maioria, do Eupídio dos Santos, que fazia algumas canções para os filmes do Mazzaropi. A primeira a gente ouviu foi Fogo no Rancho e também esse trechinho aí do Azar é Festa, do filme Jeca Tatu. Azar do porco e festa para quem ficou pra feijoada, né? Bacana, né? Só deixa eu dar uma outra dica também. No Jornal da Tarde de hoje, né, na página que eu assino, a Curiosidade, tem uma matéria que eu gostei muito de fazer, que no ano passado eu fiz as grávidas da OSESP, né, da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Eram 5 músicas da orquestra que estavam grávidas e agora mostrando as 5 com seus bebês. Tá muito bonito, uma foto bonita na capa do jornal hoje, um destaque, uma página mostrando cada mãe falando e dando uma dica de canção de ninar, né, uma música clássica para fazer as crianças ninarem. Falando em dica, então, a gente fala sempre da Caverna do Dragão, né? Aqui no programa, que virou... Falamos pouco do último episódio do Caverna do Dragão. Quase nada, né? Quase nada. Então... E conseguiu o último episódio. Não, chega em São Paulo a primeira adaptação livre da Caverna do Dragão, no Teatro Augusta. O espetáculo estreia hoje e é uma adaptação livremente baseada em Dungeons and Dragons, a divertida saga dos heróis do Mestre dos Magos, né? Então, hoje, a partir de hoje, no Teatro Augusta, na Rua Augusta 943, todos os sábados e domingos, às 4 da tarde, e os ingressos variam de R$15 a R$30. O telefone para mais informações é o 3155-4141, 3155-4141. Nós vamos fazer mais um intervalo e nós voltamos. Tem ainda os especialistas, pergunta do ouvinte, lado A, lado B. Tem muita atração ainda no Você é Curioso. Nós voltamos já. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Você é curioso? Estamos de volta com o Você é Curioso. Hora de perguntar para quem entende mesmo do assunto. Os especialistas. Todo mês escolhemos um tema especialista que responde a questões enviadas pelos ouvintes. Em maio, o tema que escolhemos foi África do Sul. E o nosso especialista do mês é o professor de Relações Internacionais da USP, Pio Pena Filho. A pergunta vem do ouvinte José Russo de Ribeirão Preto. A África do Sul foi o único país do mundo que teve o regime do apartheid? Tal como foi executado lá, foi o único, porque qual que é a diferença do apartheid, né, da África do Sul para os outros regimes de discriminação racial que existiram no mundo? Lá na África do Sul, eles codificavam, eles colocaram assim, criaram a legislação apartheísta, ou seja, que segregava, que separava as pessoas. O que em outros países existia como uma prática que não estava tão clara colocado na lei, lá existia em ambos, tanto na prática quanto no Código Legal. Então, por exemplo, era proibido por lei que um negro se casasse com uma branca, ou mesmo que namorasse, né? E com um asiático também. Então, o apartheid, esse regime odioso de segregação racial, é muito particular da África do Sul. O que não quer dizer que outros países não tenham tido, assim, uma espécie de apartheid, né, de discriminação racial, que tiveram, que infelizmente tem até hoje. Mas lá foi muito mais rígido. Em junho, né, mês de Copa do Mundo, já vamos avisando, né, que a Bandeirantes vai transmitir Copa do Mundo, então só teremos programa em um sábado. Então, os especialistas, eles voltam só em julho, tá, gente? Mas a gente já escolheu o tema para julho, que é gastronomia. Você quiser já ir adiantando a sua pergunta, você envia para soukurioso@band.com.br. O soukurioso@band.com.br é o endereço para você enviar perguntas, além dos especialistas, para vida prática, pergunta do ouvinte, sugestões de reportagens. Então, esse é, durante a semana, o nosso endereço eletrônico. Marcelo,
Pois não. Não, por favor. Vamos ler alguns e-mails enviados pelos nossos ouvintes. O Flávio Batata de Taquarituba. Ele pede um abraço para a mãe dele, a Tereza de Oliveira e Silvio, e também um feliz dia para mim, sou pai há 13 anos, ele diz. Pai é uma mistura de pai com mãe. Exato, criando e educando os filhos Thaís e Thales, na cidade de Taquarituba, interior de São Paulo. Um abraço a todos vocês. O Sidney Lima, para degustação curiosa, essa semana eu experimentei Guaraná Antártica, sabor Guaraná com açaí, que é muito bom. Vocês já experimentaram? Não, ainda não, eu já vi que tem. Vou provar essa semana. E ele também participa do teste do dia. O Augusto Loureiro Filho, manda um beijo para minha mãezinha de 87 anos, Alina Loureiro, e também minha irmã Ana Barilari, que é mãe não só dos próprios filhos, como também do resto da família, já que cuida de todos nós. Muito obrigada pela participação, um abraço a todos vocês. O André Felipe, falando em refrigerantes, aqui em Primavera, extremo oeste do estado, região de Paranapanema, temos um refrigerante em PET de 3 litros da marca Chamego, nos sabores laranja e tangerina misturados. Cola, soda limonada e tubaína. Esse programa é muito bom, temos uma rádio comunitária no município de Rosana. O André Felipe, você já tomou esse Chamego? Não, mas já pensou 3 litros de refrigerante? Sai de baixo depois, hein? Nossa. Tomar 3 litros no gargalo. Pedro Sortino, de Ribeirão Pires. Ele comentando aqui a matéria do César Monteiro, o álbum virtual da FIFA, faltava apenas uma figurinha, levantei na hora e quando fui ver havia uma troca, consegui a figurinha tão esperada por dias, finalmente o álbum completo. Você aliás, isso também? Quem não completou o álbum ainda deve participar dessas feiras de trocas. Tem alguma programada esse fim de semana? Que várias, em vários lugares. As mais conhecidas é no Museu do Futebol, na Praça Charles Miller. E a do MASP, né? No Vão Livre do MASP, na Avenida Paulista, em São Paulo, são as duas mais concorridas. Agora, os shopping centers da cidade, nas suas praças de alimentação, também estão fazendo. Alguns postos de gasolina da cidade também estão fazendo. Bacana. O que não falta é feira de troca. Pedro Cunha, do Guarujá. Perdi minha chance de ficar famoso. Há anos penso em passar por aí e deixar cajuína para vocês experimentarem. Tenho meu próprio fornecedor lá em Fortaleza. Experimente cajuína com uísque e bastante gelo também. Uma dica adulta, ele falou. Agora que você avisa, acabamos já com a cajuína, então manda outra. Daqui a pouco eu leio mais e-mails. Então agora é hora do inesperado, do imponderável, do inacreditável. Acredite se quiser. Olha, eu já assisti reportagem no CQC sobre isso, olha. Bolivianos saíram às ruas da cidade de Macha para o Festival de Tinco, um grande festival de briga de rua. A praça central de Macha foi transformada em um ringue improvisado, com trocas de socos e muito sangue. Não se sabe a origem do festival, mas alguns acreditam que venha de disputas entre comunidades na antiguidade, ou da era colonial, ou ainda que se trata de uma oferenda de sangue para a Mãe Terra. Seja qual for a origem, membros de clãs rivais se enfrentam no festival, que é regado a muito álcool, muita bebida. Neste ano, 2 fazendeiros já morreram e vários ficaram feridos, apesar da presença policial para evitar que as brigas saiam do controle. Quer dizer, 2 já morreram e as brigas não saíram do controle. Não, tudo dentro da normalidade. Muitos participantes amarram pedras em suas mãos para dar mais força aos socos. E aqui nenhuma pergunta fica sem resposta. Pergunta do ouvinte. Olha que pergunta bacana, foi enviada pelo ouvinte Adonias Batista de Mauá. Ele quer saber por que existe o Oriente Médio, mas não existe o Oriente Pequeno e o Oriente Grande. Boa pergunta. E quem responde é o nosso especialista em geografia, é o Tiago José Berg, que já deu dicas aí de hinos de todos os países do mundo e agora responde essa pergunta do Adonias. O termo Oriente Médio foi cunhado pela primeira vez em 1850 na sede do governo britânico na Índia e depois difundido pelo estrategista naval norte-americano Alfred Thayer Mahan. Por essa época, o Império Britânico e o Império Russo disputavam a influência na Ásia Central, e Mahan se deu conta não só da importância estratégica da região, mas de seu núcleo, o Golfo Pérsico, então conhecido por Arábia. Ele definiu aquela região como Oriente Médio e afirmou que depois do Canal de Suez, no Egito, era o território mais importante que a Grã-Bretanha podia controlar. Mais tarde, em 1902, acabou publicando um artigo chamado O Golfo Pérsico e as Relações Internacionais,
que foi depois reimpresso no jornal The New York Times com o título de A Questão do Oriente Médio, em outubro de 1903. O uso do nome Oriente Médio era atribuído às regiões que se encontravam na metade ou a meio caminho entre a Índia e a Europa, tanto para diferenciá-las do Extremo Oriente, que atualmente é ocupado pela China, o Japão, a Coreia e a parte oriental da Rússia, quanto do chamado Oriente Próximo, que são as atuais Turquia, Síria, Líbano e Israel. Há várias classificações para os países que compõem a região do Oriente Médio, sendo a mais clássica a das nações que compõem a Península Arábica e o Irã. Mas outros autores também estendem o termo Oriente Médio para os países da Ásia Central, Paquistão e algumas nações do norte da África. Portanto, o termo médio, nesse caso, se aplica à metade ou à mediana distância daquele território, e não o seu tamanho territorial. E o biólogo Guilherme Domenichelli está de volta falando de mais um animal que representa um país classificado para a Copa do Mundo da África do Sul. O país homenageado é a Nova Zelândia. E aí, deu zebra? O nome científico do koala, Phascolarctos, quer dizer urso de bolsa. Mas na realidade ele não tem nenhum parentesco com os ursos. Faz parte do grupo dos marsupiais e é parente dos cangurus e gambás. E assim como esses animais, possuem uma bolsa de pele na barriga para carregar os filhotes. Se alimentam somente de folhas de eucalipto, mas não é qualquer eucalipto. Existem 600 espécies diferentes e o koala consome as folhas de 35 espécies diferentes. Não bebem água, matam a sede com o líquido das folhas. Como as folhas são pouco nutritivas, eles têm que comer uma grande quantidade e passam entre 6 a 8 horas se alimentando. Às vezes ficam vários dias em cima da mesma árvore. A digestão é difícil, por isso possui uma grande quantidade de bactérias no organismo que ajudam a digerir a celulose. O intestino é longo e pode atingir 2,5 metros de comprimento, isto é, 4 vezes o tamanho do animal. Não é nada fácil ser um koala, como a gente está vendo, né? E comer somente folhas de eucalipto é uma dureza, mas garanto que ele proporciona pelo menos um hálito refrescante. Você é curioso, faz mais uma paradinha, nós voltamos já com o nosso lado A, lado B. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Você é curioso? O Você é Curioso está de volta e você ouve agora a mesma música em 2 versões diferentes. Lado A e lado B. A sugestão dessa semana é da Tori Oliveira. Primeiro, ela escolheu o super sucesso Poker Face de Lady Gaga. Este é o nosso lado A. Toca pouco também, né? Lady Gaga, né? E qual que é o lado B, Marcelo? Só que o lado B é uma versão em ritmo de forró. Poker Face virou Você Vacilou da banda Deja Vu. É o nosso lado B. Ficava em casa, santinha te esperar. Tô cheia desse jogo, agora eu vou te largar. Fica me ligando, enchendo o saco pra voltar. Um dia a ficha cai e você vai acreditar. Me desprezou, não me deu valor. Nossa, você é Tori escolheu bem. Isso é legal, né? Porque não é só a mesma música, é uma versão da música. Bacana. Deixa eu ler rapidamente aqui. O Roberto de Santo André, ele conta que tomou a xereta em um trailer em Guarulhos e gostou muito da tubaína xereta.
Muita gente continua mandando sugestões pra gente. Falando em Guaraná diferente, a Andressa Cristina Buozzi. Você já provaram o Guaraná Jesus? Já tá lá na tomamos, nossa sim. lista aqui. Ela falou, é rosinha, bem gostoso. Nós experimentamos já também. Você falou que é bem gostoso? É gostoso, sim. Dá pra tomar fora assim. do microfone você falou que era horrível. Dá pra tomar. Não é não. Tubaína todas que a gente Mas esse é aquele com gosto de canela lá que você não gostou muito. É aquele? Não, mais ou menos. Vai. Dá pra encarar, vai. Fora do microfone falou que eu gosto de xarope. Prefiro água, né? Mas Elianai Fernandes Freitas dos Santos, funcionária pública, participa do teste do dia, pede beijos à mãe dela, Dona Lourdes, e à sogra, Dona Lídia. Então, beijo a todos vocês. Deixa eu falar uma do Diego Palopito, que escreveu aqui também, né? Que eu publiquei no blog o nome de uma cidade que no país de Gales, que tem... O nome da cidade tem 58 letras. É pior que o nome do vulcão da Islândia. Aí ele pediu pra eu repetir aqui, eu não sei falar aquele nome. Como é que é? Não, é uma cidade. Eu publiquei isso no blog, ele leu no blog e tá me provocando. Que tem uma cidade em País de Gales, que o nome da cidade tem 58 letras. Nossa. Então tem a placa lá, bem-vindo a... Metilaminofenil de metilperazolona. Por aí, quase isso. Só que tem uma menininha no blog, eu publiquei no YouTube, que ela fala o nome da cidade. Ela tem 6 anos e ela consegue falar aquele nome. É a única habitante da cidade que consegue falar. Então, Diego, você vai olhar lá. Eu não vou falar o nome da cidade. Tá no blog do Curioso, o guiadoscuriosos.com.br. É só clicar em blog ali, aí você encontra, viu, Diego? Eu não vou falar. E mais uma só, hoje tem na tela da Band, às 10 da noite, concurso de Miss Brasil. Exatamente. Tem um concurso de Miss Brasil. Como a gente não teve tempo de tratar desse assunto hoje aqui, porque esse é Dia das Mães, a gente fez esse monte de homenagens, no site do Guia dos Curiosos tem curiosidades sobre o concurso de Miss Brasil, o que aconteceu com algumas das vencedoras depois do concurso. Fazer só um registro aqui, o Gladys Alves Trota me corrigiu, ele é o Gladys, não a Gladys, perdão, olha aqui, erro feio aqui, mas muito obrigada pela sua participação, ele também está participando do teste do dia, vamos ver se ele é sorteado. Vamos lá agora, né, a resposta do nosso teste do dia. Mãe, hoje eu descobri que eu cresci. Qual o nome desta música cantada pela dupla Rick Renner? E a resposta certa é muito simples, é Mãe. Quem ganhou o livro? Qual que é o livro mesmo hoje? É o Guia das Curiosas, do Marcelo Duarte e da Inês de Castro. Vai ter tamborzinho? Tem tamborzinho. Ih, mas a gente sempre pega. Pegamos o Everton, mas tem lá. A ganhadora, eu não sei se é mãe ou não é, mas é a Márcia Tirique, de Cidade Patriarca, em São Paulo. Ela é a ganhadora, vai receber pelo correio. Nós vamos entrar em contato com a Márcia e ela vai passar o endereço. Se for mãe, feliz Dia das Mães, Márcia. De qualquer maneira, feliz Dia das Mães para todas as mães. A gente tá falando isso desde o começo do programa aqui. Márcia é a ganhadora. Legal. Últimos e-mails aqui, participantes. O jornalista professor Nelson Valente ouviu atentamente a escritora Marcela falando sobre o Mazzaropi. Os fiscais da Panfilmes não eram somente os aposentados, que eram comandados pelo seu gerente de nome Gentil, braço direito do Amácio Mazzaropi, e dos seus filhos de criação, Pedro e Péricles. Eram 2 relógios marcadores de meia entrada inteira e nós controlávamos a entrada com relatórios assinados pelo gerente do cinema e pelo fiscal, que eram entregues na Panfilmes, que ficava no Largo do Paissandu. Os filmes de maior sucesso de bilheteria, Meu Japão Brasileiro e Um Caipira em Bariloche. Olha que legal. A Nilceia. Voltou, nossa correspondente no Japão. Hoje consegui ouvir o programa ao vivo, estava com saudade de vocês. Nós também com saudade de vocês, viu, Nilceia? Posso participar do teste? Pode, mas hoje você não ganhou não, fica pra outra. Também quero fazer um pedido. Já que vocês falam sobre os animais, gostaria que matasse minha curiosidade sobre as tartarugas. Como é que elas conseguem respirar dentro e fora d'água e por quanto tempo permanecem imersas? Já vamos mandar aqui pro nosso Guilherme Domenichelli para responder. Maria Salete Monteiro Bernardino mandando mais uma sugestão para o Mil e Uma Utilidades. Estou passando para o Marcelo, vai colocar no blog também. Então, só lembrem, a partir de segunda-feira, guiadoscuriosos.com.br/blog, fica mais fácil de encontrar, e tem também o guiadoscuriosos.com.br/TV Curioso.
Tem bastante coisa pra vocês curtirem durante a semana. O César Ribeiro, olha a sugestão dele. A Rádio Bandeirantes poderia realizar um projeto pelo Brasil afora, com programas como Você Curioso e o Na Geral, circulando por diferentes cidades do país em exibições ao vivo, como vocês fazem no dia do aniversário do programa. Olha, Você Curioso conquistando o mundo. Tá dentro do seu plano, Marcelo. É isso aí. Obrigada, viu, pela participação, pela audiência. Bom, Silvana, tem uma surpresa pra você. Se você continuar lendo e-mail, eu não vou conseguir fazer. Você me surpreendeu na semana passada com a mesma música em 26 Como vai versões você? diferentes. Isso, tem umas 36 mais ou menos. Não, eu peguei mas 26. Você matou ali, né? Obrigado. Lado A, lado Z. E aí eu queria trazer alguma coisa surpreendente pra encerrar o programa de hoje também. E eu encontrei, eu acho que eu fui a única pessoa que comprou um CD com sucessos da dupla, atenção, Praião e Prainha. Sensacional. Tá, que eu trouxe pra você ver que é verdade. Praião e Prainha, uma dupla, me parece que é do Mato Grosso, porque é tudo Mato Grosso aqui, ó. Percorrendo o Mato Grosso, lá, as músicas, tudo falam de Mato Grosso. Então eu queria tocar para o Rincão Mato Grossense. Eu queria tocar para você número 14, que chama Dois Amores e um Segredo. Por favor. Imagina. Lá no meio do mato tem. O que será que tem lá no meio do mato? É um ranchinho abandonado. Presente? Adorei. Muito bem, então nada mais nos resta a não ser desejar feliz Dia das Mães para todas as mães. Eu preciso falar o nome da minha, porque senão ela me mata, Dona Cidinha. Mas falar da minha mulher, que é a mãe do Antônio também, a Maísa, e da minha sogra, Mércia, que eu já garanti então todas as mães próximas. Eu queria também desejar feliz Dia das Mães para minha mãe e para o meu pai também, que faz aniversário amanhã. Comemoração dupla, E a Silvânia estará em algum shopping daqui a pouco fazendo compras, que ela deixa as coisas para a última hora. Não deixo não. Ela não será a única, viu? Né? E queria pedir desculpa, ficaram muitos e-mails aqui por ler, gente pedindo um abraço para a mãe. Infelizmente não deu tempo de ler todos, eu queria pedir desculpas, mas agradecer. E vai então um beijo a todas as mães, né? Todo mundo que está... E até ontem, segundo o Facebook, a Carolina Ercolim não tinha comprado o presente do Dia das Mães ainda. Ainda não. Ainda não. Você colocou no Facebook isso? Não acredito. Tá bom. Bom, gente, hoje a coordenação foi do Everton, de dois Everton, né? Um Everton Matias, o outro Everton Macês. Macei. Praião e Prainha da Rádio Bandeirantes. Até a gente confunde na hora que vai falar. Conversa todo dia com os dois e a gente confunde também. Um está na coordenação, o outro na mesa de som. Na central técnica, o Roger Palme. A locução foi do Dedé Gomes. Produção Silvânia Alves. Não, Marcelo Duarte e Silvânia Alves na apresentação. Então tá bom, gente. Então tchau. Fiquem com Deus. Fica agora com Antenado da Carolina Ercolim, que promete que sairá do programa, irá direto para as compras. Claro. Comprar um presente. Abraço, Carol. Tchau, Carol. Beijo. Tchau, mamães. Aqui a gente termina, mas na semana que vem Você é curioso? tem mais.